ainda tem, adivinha só, não para a sequência de soco na cara no Flamengo, Bruno Prado. Se tivemos Roque Balboa, Marcos Braz, agora ele tem um discípulo. O Wesley deu um soco na cara de um torcedor num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é claro, tá? O lateral do Flamengo, de 20 anos, diz ter sido muito provocado, diz que o torcedor estava perseguindo ele no quiosque, ia atrás, falava. Então, a gente tem que saber o que aconteceu. Mas o fato é que o Wesley já praticamente assumiu que deu um soco na cara do empresário. O empresário postou foto com olho roxo, boca cortada. Ou seja, mas tem um negócio também, tá? Estão falando lá no Flamengo, vamos esperar, analisar a situação para ver o que vai ser feito. Se punirem o Wesley e não puniram o Marcos Braz, tem alguma coisa errada aí. Porque agressor da mesma forma, agrediu de forma covarde, por trás um torcedor num shopping na Barra da Tijuca. Então, se punirem o Wesley e não punirem o Marcos Braz, alguma coisa vai ter que ser perguntada, não pelos amiguinhos de dirigentes que fazem pergunta em coletiva, mas por repórter sério que não precisa babar o ovo para ganhar informação. Tem que perguntar. Vai punir o Wesley e não vai punir o Marcos Braz? Por isso que eu acho também que estão demorando aí para se posicionar sobre essa situação do Wesley. Agora, eu vou querer falar, então eu vou até pedir para guardar esse assunto, porque o Wesley, lateral do Flamengo, ele deu um soco na cara de um empresário num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É aquele negócio. Ele já tá alegando que ele foi muito provocado, que o cara foi atrás dele, que o cara ficou provocando. Se o cara não agrediu, pra mim, ele não tem que agredir. Manda o cara pra casa daquele lugar, manda o cara pra aquele lugar, sai do lugar porque ele é uma pessoa pública. Ele agrediu. O Flamengo já deixou claro, a gente vai falar sobre esse assunto aqui quando eu voltar do Pânico, mas o Flamengo já deixou claro, vamos apurar antes de tomar qualquer decisão. Vamos ver as imagens, porque o cara foi na polícia. Prestou queixa na polícia de agressão, mostrou olho roxo, boca cortada. O Flamengo quer ver as imagens antes. O negócio é o seguinte, se o Marcos Braz não foi punido, Rodolfo Landim, se o Marcos Braz continuou vice-presidente de futebol do Flamengo e não foi afastado, Rodolfo Landim, qual a moral que vocês vão ter para fazer alguma coisa com o Wesley? Se o vice de futebol do Flamengo agrediu, mordeu virilha de torcedor, deu soco, chutou no chão, pegou por trás, como disseram as investigações, e nada aconteceu com o Marcos Braz, por que alguma coisa aconteceria com o Wesley? Qual é a diferença? Para mim é até mais grave a do Marcos Braz, porque o torcedor estava de costas, estava saindo. A do Wesley ainda não tem as imagens. Então eu tô louco pra ver a decisão do Flamengo. O Flamengo virou um ringue de boxe, meu amigo. Não para. O Flamengo não para. Teve o soco na cara do preparador físico no Pedro. Teve mordidinha na virilha do Marcos Braz no torcedor, com direito à agressão, tudo aquilo. Quando o clima tá maravilhoso, o Wesley, que hoje em dia nem jogando tá, resolve dar um soco na cara de um empresário no quiosque lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não sei o que fez o empresário. O Wesley diz que ele foi provocado, o Wesley diz que ele estava tirando fotografia, o Wesley diz que ele ia atrás do Wesley e ficava debochando do Wesley. Agora, nada justifica um soco na cara. Se ele é pessoa pública, vai embora. Sai e fala, ó, esse cara tá me enchendo o saco. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Eu sou a favor da resposta. Tá zoando? Manda pra aquele lugar, manda pra casa daquele lugar. Aí se tiver agressão por parte do cara, aí é legítima defesa. Agora, dá um soco na cara, o cara mostrou a foto, né? Tá aí na imprensa, a foto com olho roxo. A gente tem a foto, Kaique, do empresário, ele mostrou, tá lá nas notícias, ele de olho roxo, boca cortada. O negócio é que o Flamengo, Piperno, Vanderlei, Bruno, disse que vai analisar antes tudo, inclusive as imagens, para ver se vai ter punição pro Wesley. A minha pergunta é, por que o Wesley vai ser punido se o Marcos Braz não foi?
Porque aí, se tiver algum repórter que se preste, que tenha coragem para perguntar, não os amiguinhos de dirigente do Flamengo, aí, ó, essa é a foto do torcedor, com o olho roxo e com a boca cortada, né? Ele é empresário e ele deu queixa na polícia. Diz ele que foi, inclusive, ameaçado de morte se ele colocasse isso na mídia. Foi o que eu li na reportagem, que o Wesley, inclusive, ameaçou ele de morte se ele soltasse isso na mídia. E aí os advogados dele recomendaram que ele fosse na delegacia, já que teve uma ameaça de morte. Agora, tem que escutar o Wesley, claro, tem que ver as imagens, claro, mas se o Flamengo resolver punir o Wesley, a pergunta tem que ser, opa, diretoria, porque o presidente não vai botar a cara. O presidente não bota a cara para falar nesses assuntos. Quando ganha, bota. Aí tem que perguntar, por que o Wesley foi punido e o Marcos Braz não? Porque a situação é muito parecida ou inclusive pior a do Marcos Braz. Porque ele vai atrás do torcedor, ele agride por trás, isso de acordo com o Ministério Público, tá? Não de acordo comigo, não. Agride por trás, o amigo também chuta o torcedor no chão, tem a mordida na virilha que foi denunciada lá pelo torcedor e que virou meme, virou piada. Agora, seria um constrangimento, né? É errado do Wesley, mas se o clube não puniu o Marcos Braz, como puniu o jogador? Vanderlei, Piperno, Bruno? Bom, foi para a polícia, né? Foi. A polícia vai investigar. Só queria lembrar que naquele confronto, naquela briga que teve, aquela agressão que teve entre o Marcos Braz e aquele motoboy, depois do pronunciamento do Marcos Braz, imagens não confirmaram o que disse o vice-presidente de futebol do Flamengo. Tanto é verdade que depois houve uma mudança de rota, de novo uma correção na declaração, né, o Piperno? É possível, horas depois, mas só em função de que a imagem mostrou que não era bem aquilo que o Marco Braz tinha dito. E houve um acordo, aliás, isso já foi divulgado, um acordo entre o Marcos Braz e o motoboy na justiça. Ponto. Que é algo que a justiça permite. Um acordo e o assunto foi encerrado. Agora chegamos no caso do Wesley. Mandaram para o chefe do departamento de futebol, mas eu acho que não vai acontecer nada com relação ao Flamengo. Não vai acontecer nada. Vai ter sim, acho que uma conversa com o Tite. O professor Tite vai conversar com ele com aquela tranquilidade, da mesma maneira que, sem gritar e com voz doce, ele comentou aquele comportamento que ele não gostou do Gabigol. Na hora que o Gabigol queria entrar para bater a penalidade no lugar do Pedro. Então eu acho que o Tite leva muito a sério isso, comportamento, ele acha que não tem que trazer manchete negativa para o futebol do clube. Na verdade, o Wesley trouxe uma manchete negativa, se fala do Flamengo, estamos falando do Flamengo aqui sobre esse caso. É o que menos o Tite quer. Aliás, qualquer outro treinador não gostaria que um jogador seu levasse para o futebol ou para o clube manchete negativa. Esse discursinho de que não tem nada com a vida do cara fora do clube, isso não cola mais. Os fatos já estão mostrando isso há muito tempo. Então, essa... Se ele foi provocado, é justificativa? Não, eu acho que a imagem vai mostrar. Ele não está dizendo tudo isso? Tomara que tenha uma imagem para mostrar, para confirmar o que ele está dizendo. Mas, enquanto isso, tem que ouvir a versão dos dois. E a polícia vai dar... É muito temeroso para a gente falar alguma coisa. Naquele episódio do Marcos Braz, alguns até ficaram emocionados. Escorreram lágrimas quando ele disse que porque minha filha, não sei o que, aquele negócio todo. Foi ameaçada. Você fez um discurso aí. Ah, porque se eu estivesse lá, minha filha não. É isso, não é? Você fez um discurso. Não fiz, não. Você falou. Não fez, você está bem equivocado. Ah, não, o que você falou? Dessa vez eu não falei, não. O que você falou? Eu não defendi o Marcos Braz em momento nenhum. Não defendo o Marcos Braz. Não. Você não falou o que eu estou dizendo, mas estou dizendo, você também se sentiu sensível pela palavra dele. Senti não, eu falei que eu queria escutar, eu queria ver se realmente, porque nas imagens que tinha pelo celular, não tinha ameaça nenhuma. Então eu vou falar muito que está em moda, eu vou reconsiderar o que eu acabei de dizer. Não. Não registre na ata isso que eu acabei de dizer. Mas não importa, mas muita gente ficou emocionada quando ouviu o Marcos Braz. E depois as imagens mostraram que não era aquilo que o Marcos Braz tinha dito na conversa. Então, eu acho que é importante, pelo menos da minha parte, aguardar com um pouquinho mais de tempo para saber exatamente o que aconteceu. Agora, é uma situação, né? Um jogador que não está jogando,
criar burburinho no Flamengo numa fase tão boa. Né? Tão boa, a fase é tão boa. É o que eu falo, você tá defendendo que o cara possa criticar o jogador? Não, mas vai embora, pô. Vai embora. O cara tá me enchendo o saco, eu vou sair daqui. Eu vou sair, eu vou me divertir com os meus amigos. Não agressão, que aí já vai ter mais assunto pro Flamengo que não seja o campo que hoje é impecável, Bruno e Piperno. Sim, eu acho que tem muito mala que vai perturbar o jogador na rua, e não tem que perturbar nem na rua e nem em rede social. Quem sou eu para dizer o que o atleta deve fazer na rede social? Mas se eu fosse atleta, eu bloqueava todos os comentários. Não tem ninguém vai comentar nada. Eu fazia um negócio bem institucional. Hoje meu time vai jogar contra tal time. Ótimo, isso aí, acabou. Eu acho que isso aí é uma coisa. O rapaz que foi agredido aí, ele acusa o Wesley, levou para a delegacia, a polícia vai investigar e ver o que acontece. Acho que o Flamengo não tem nada com isso. Acho que não vai mudar. Mas o Flamengo teria que punir o jogador? Não, nada. Acho que não. Ele que, se abrirem um inquérito contra ele, ele que responda, que se chamarem para depor, ele vai depor. Acho que não é algo assim para o clube se meter, assim, não, acho que não é algo assim com uma... A princípio não é algo assim de uma gravidade assim para o clube se meter numa coisa da vida dele. Ele vai responder, aí o rapaz fez a acusação e aí o Wesley vai depor, enfim, se abrirem algum processo contra, ele vai responder, mas acho que o Flamengo não vai acontecer nada. É ver se o Wesley está bem emocionalmente aí para as próximas partidas, se tiver tudo bem, segue a vida e ele responde. Se esse negócio andar para frente, se o negócio prosperar, ele vai responder pela acusação que está sendo feita contra ele. Piperno. Eu também acho isso. Quer dizer, primeiro tem que haver uma investigação. Depois disso, então, o clube, né, se for o caso, toma aí as medidas em relação a alguma medida aí punitiva em relação ao jogador, mas por enquanto não dá para fazer nada, né? Não tem nenhuma informação conclusiva, a não ser o hematoma no olho do rapaz, mas a gente não sabe como foi que começou também esse entreveiro aí. Então, por enquanto, o que a gente tem é a palavra de um versus a do outro e mais o olho roxo do rapaz. Agora, tudo tem que ser devidamente esclarecido, né? Porque o jogador também ele tem um contrato de imagem com o clube, né? Então, também tem que prezar por isso. Agora, se o jogador foi agredido, provocado e tal, é uma outra situação, né? Uma coisa é o Wesley chegar... alguém lá mexeu com ele, ficou incomodado e deu um soco no rapaz. A outra coisa é aquela, né, uma troca lá de provocações, ele toma iniciativa e soca o rapaz do olho roxo aí. Então, é preciso esclarecer o que de fato aconteceu. Até aqui a gente não sabe. Tem essa situação, é mais um assunto envolvendo o Flamengo em polêmica aí, fora de campo. Eu acho que não pode, eu concordo com o Bruno, se o cara tá atacando, tá falando, tá xingando no seu ouvido, xinga de volta. O que eu faria? Eu xingaria de volta e tentaria sair. Se me agredisse, eu iria reagir, legítima defesa, e aí ia ver no que dá, porque realmente também não pode ficar atacando o jogador assim fora do clube. E eu acho que se ele for punido de alguma forma pelo Flamengo, vai ter que ser punido o Marcos Braz também. Mas eu acho que o Tite vendo, o Tite vai dar uma encostada nesse cara. Porque o Tite é aquele cara, né, Vanderlei? Foi o que você falou. Ele é disciplinador. Futebol, não interessa isso agora. Ainda mais que o time tá tudo certinho. Olha, sabe como é que é? Tá tudo água mansinha lá, chega lá. Como é que foi essa agressão? O que alguém vai perguntar, imagino. Tá certo? Na próxima coletiva, alguém vai perguntar. Professor, no caso do Wesley, o senhor conversou com ele? Não vai perguntar isso? Vai, com certeza. Então, não precisava, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que vai... Mas não vai passar disso. E a polícia vai descobrir quem é que está certo, está errado. E por enquanto, Vanderlei, ainda não dá para tomar atitude nenhuma. Lógico. A gente não sabe como começou. O Tite não vai esperar a investigação policial. Vai conversar com o que aconteceu lá, velho. Você precisa tomar cuidado. Imagino, por conhecer o Tite, você precisa tomar cuidado. Olha aí, não dá para fazer isso. Tem que dar uma segurada. Imagino que ele vai fazer só isso. É o que eu acho.
de volta à Rádio Jovem Pan, de volta ao YouTube da Jovem Pan, para falar aí do novo estádio que o Flamengo tá querendo construir, hein? Aí, meu amigo, aí babou. Se o mar rubro-negro já tá revolto, já tá aquele mar ressacado e vem tomando areia, imagina com o estádio próprio, o estádio rubro-negro. Ontem, de acordo com o jornal O Globo, tá? O Flamengo apresentou oficialmente à Caixa Econômica Federal o projeto, Bruninho, para a construção do estádio no terreno do gasômetro, no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa. Olha aí. É corrida. Olha o projeto. Fundo musical. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira, presidentes do Flamengo e da Caixa. O encontro aconteceu na manhã de sábado na Gávea, como antecipou o jornal O Globo. Outro presente na reunião foi sócio do clube Marcos Bodin, que há alguns meses foi nomeado por Landim como responsável pela negociação do estádio. Bodin tem experiência nos mercados financeiros e imobiliários. Essa não foi a primeira reunião entre Flamengo e Caixa Econômica Federal. Em dezembro, Landim se encontrou com o Sérgio Bini, o vice-presidente. As partes seguiram contato até esse novo encontro com a oficialização do projeto. O Flamengo considerou a reunião positiva e que o principal objetivo do clube é reforçar o quanto o projeto pode ser benéfico para a Caixa, além da revitalização da zona central da cidade do Rio de Janeiro. O que antes era apenas diálogo entre as partes, agora está oficializado no papel. O Flamengo ainda aguarda para enviar uma proposta para a compra do terreno, que pertence a um fundo de investimentos da Caixa e está avaliado em 250 milhões de reais. Gente, para passar a palavra para vocês, o Flamengo já é uma potência financeira hoje no futebol brasileiro sem o seu próprio estádio. Imagina com o estádio próprio. O Flamengo sempre lota o Maracanã, principalmente nessa fase atual, onde sempre disputa os títulos, não ganhou nada no passado. Foi uma vergonha. Mas lotou o Maracanã todos os jogos. O Flamengo vai tornar esse estádio, claro, uma programação. Vai ter ali museu, vai ter ali, quem sabe, até shopping, restaurante. É uma forma do Flamengo se tornar uma potência ainda maior financeira e com muito mais dinheiro do que os rivais no Brasil. Essa é a minha visão. Vanderlei, eu vi que você fez carinha de deboche em determinado momento. Também quero escutar a sua opinião. Fábio Piper. Muito importante. Claro que ninguém aqui conhece profundamente o que foi dito na reunião, mas o fato de querer comprar o terreno para fazer o seu estádio, eu acho muito bom. Não está pedindo um favor para ninguém. Olha, nossa proposta, imagino que seja isso. A nossa proposta para o fundo da Caixa, que está lá, o estádio, o terreno está lá. Está fazendo uma proposta para pagar 250 milhões, imagino que seja o valor de mercado, eu não sei exatamente naquela região do Rio de Janeiro, mas que vai melhorar, inclusive, a região central do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma proposta importante, um patrimônio. O clube vai ganhar um terreno de 250 milhões e depois vai ter que colocar um estádio em cima, que vai demorar algum tempo para fazer, mas não importa. Eu acho que é muito louvável isso. Tem dinheiro para pagar? Como qualquer negócio, o cara que está vendendo vai checar o retrospecto, a folha corrida do cara que está querendo comprar. Muito provavelmente vai ter sinal lá abrindo a relação, porque é alguém que vai pagar a conta. Muito provavelmente. Então, é ótimo. E eu só temo, entre aspas, claro, porque eu acho que vai continuar vivendo, temo pela vida do Maracanã. Pipero, rapidinho. É isso que o Vanderlei falou, essa parte final principalmente, né? O Maracanã não pode se tornar um elefante branco, né? Então, que os outros clubes do Rio de Janeiro se mexam, porque o Maracanã é um patrimônio do futebol brasileiro. É um patrimônio, mas é um patrimônio também que não soube negociar, não soube fazer negócios, e até por isso o Flamengo está aí agora atrás do seu próprio estádio.
Né? O Maracanã também tem a parcela de culpa, a administração do Maracanã tem a sua parcela de culpa, gramado patético, aí, tem muitos jogos, não dá pra manter o gramado, abre pro Vasco, não abre, briga entre os 3 clubes, Vasco, Flamengo e Fluminense. Então, o Flamengo aí atrás do seu novo estádio. Galera, a gente vai se despedindo de mais um Bate-Pronto, agradecendo a sua audiência e já te convocando para amanhã. A partir de meio-dia, liga no YouTube da Jovem Pan Esportes, liga na Rádio Jovem Pan e uma boa tarde para todos vocês.